bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma transformação mental, assim, gigantesca, talvez uma das maiores da história humana, né? E vamos ser guiados pela obra do Alexandre Coyer, Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. É um material que, traça essa jornada intelectual de um jeito fascinante. A gente está falando daquela passagem, sabe, de uma visão de mundo antiga, onde o cosmos era tipo um lugar finito, fechadinho, com uma ordem hierárquica bem clara, a Terra ali no centro, as esferas celestes em volta, para essa concepção moderna. Um universo infinito, ou pelo menos indefinido, né? E essencialmente igual em toda parte. Uma reviravolta completa na forma de entender nosso lugar no estudo. Exatamente. E o ponto central do Coyer é que essa mudança que aconteceu ali, principalmente entre os séculos XVI e XVII, foi muito mais do que só novas descobertas na astronomia, sabe? Foi mais fundo, então. Muito mais fundo. Foi uma revolução filosófica, metafísica mesmo. Implicou o que ele chama de destruição do cosmos, quer dizer, o desmantelamento daquela visão organizada, hierárquica, dos antigos, dos medievais, e também a geometrização do espaço. Geometrização do espaço. O que seria isso exatamente? Basicamente, significa que o espaço deixou de ser visto como um conjunto de lugares com qualidades diferentes, sabe? Tipo, o céu perfeito, a terra imperfeita, para se tornar uma coisa mais neutra. A extensão pura, uniforme, da geometria. Entendi. Então, nossa missão aqui hoje é entender melhor, né, como é que essa mudança tão radical aconteceu, quem foram os pensadores-chave nesse processo todo e quais foram as ideias principais, os debates, as resistências também, tudo isso pelo olhar do Coyer. Vamos mergulhar nessa história. Para começar, acho que a gente precisa visualizar bem o ponto de partida, né? O tal do cosmos aristotélico-ptolomaico. Aquela imagem clássica, Terra paradinha no centro. Aí vem as esferas, uma dentro da outra, carregando a Lua, o Sol, os planetas e, por último, a esfera das estrelas fixas. Um universo com um limite claro, com alto e baixo, cada coisa no seu lugar. Isso. E aí o Coyer nos leva lá para o século XV, destacando o Nicolau de Cusa. Ele é uma figura assim, precursora fundamental. Cusa começa a jogar umas ideias que desafiavam muito essa visão estabelecida. Que tipo de ideias? Uma delas é a coincidência oppositorum. A ideia de que, em Deus, por ele ser infinito, absoluto, os opostos coincidem. Aí Cusa pensou, se em Deus centro e limite se unam, como é que o universo, que é criação dele, poderia ter um centro físico absoluto, limites tão rígidos? Faz sentido a linha de raciocínio. Pois é, e isso levou ele a uma conclusão bem desconcertante para a época. O universo não teria um centro fixo, nem uma circunferência definida. Ou, indo mais longe, o centro e a circunferência estariam em todo lugar e em lugar nenhum, refletindo a onipresença de Deus, né? Nossa. E a Terra? Nesse quadro, a Terra não seria o centro imóvel. Ela se moveria como outros astros. Cusa não chega a chamar o universo de infinito no mesmo sentido que Deus é infinito, mas ele descreve como interminatum, sem limites que a gente possa determinar, ilimitado. Interessante essa nuance. Sim. E tudo isso dentro da noção dele de docta ignorância, a douta ignorância. Aquela ideia de que a verdadeira sabedoria começa quando a gente reconhece os limites do nosso conhecimento finito diante da imensidão divina e cósmica. Essa douta ignorância é uma ideia muito forte. Reconhecer o limite do saber como forma de saber. Mas ele estava sozinho pensando nessas coisas, abrindo as portas do cosmos assim? Não totalmente. O Coyer também menciona o Marcelo Palingênios, que foi contemporâneo do Copérnico. Na obra dele, Zodiacus Vitae, o Palingênios também defendia um universo infinito. Ah, então teve mais gente. Sim, mas o argumento dele era mais teológico, direto. Um Deus com poder infinito, ora, teria que ter criado uma obra infinita para expressar essa potência toda, né? O universo finito seria tipo
uma limitação indigna para o Criador. Ele rejeitava bem claramente o cosmos fechado de Aristóteles. Essas ideias do Cusa e do Peligênios parecem ir minando as bases do mundo fechado. Mas foi o Copérnico quem deu o golpe matemático mais forte, certo? Como é que o Coiré encaixa a famosa mudança para o heliocentrismo nessa história maior da infinitude? O Copérnico, né? Com o De Revolutionibus Corbium Coelestium, ele é sem dúvida um marco. A proposta heliocêntrica dele foi um passo matemático assim crucial. Ele buscava mais simplicidade, mais harmonia nos cálculos dos movimentos celestes. Certo. Contudo, e o Coiré faz essa observação que é muito importante, o Copérnico, apesar de tirar a Terra do centro e de expandir muitas dimensões que se imaginava para o universo, ele ainda manteve a ideia de uma esfera final, a das estrelas fixas como um limite externo. Ele não abraçou a ideia do infinito. Ah, então ele parou antes. Parou antes do infinito. Mas e aqui está o ponto do Coiré? Ao tirar a Terra do centro, ao quebrar aquela hierarquia antiga do cosmos, o Copérnico, talvez sem querer, abriu uma brecha conceitual enorme. E foi por essa brecha que outras ideias mais ousadas sobre a infinitude puderam passar depois. Entendi. Quer dizer, ele deu a ferramenta matemática, abalou a estrutura, mesmo sem defender o infinito abertamente. E daí, quem foram os primeiros a realmente, digamos, chutar o balde e dizer, olha, o universo é infinito? Coiré aponta um nome que talvez seja menos conhecido do grande público, mas que foi crucial nisso. O astrônomo inglês Thomas Digges. Em 1576, quando ele publicou uma descrição mais popular do sistema copernicano, ele incluiu um diagrama que era visualmente revolucionário. É a figura 2 no livro do Coiré. E o que tinha de tão diferente nesse diagrama? Nesse diagrama, o As Perfect Description of the Celestial Orbs, o Digges simplesmente eliminou a esfera das estrelas fixas. Acabou com ela. No lugar, ele desenhou estrelas espalhadas a diferentes distâncias, numa vastidão que ele chama explicitamente de infinita. Quebrou a última esfera. Caramba, uma imagem realmente potente. O que levou ele a essa ruptura tão radical com séculos de tradição? A motivação era, em grande parte, teológica também. Para o Digges, esse espaço infinito das estrelas não era um vazio assustador, não. Era o palácio da felicidade eterna, a morada de Deus, dos anjos das almas salvas, que se estendia gloriosamente para muito além do nosso sistema solar. Era uma visão que unia a nova astronomia com uma cosmologia religiosa bem expansiva. Interessante como a teologia impulsionou essa ideia. E logo depois do Digges vem o Giordano Bruno, né? Que parece ter sido o defensor mais apaixonado, talvez o mais radical dessa ideia de infinito. O Bruno é, para Coiré, o verdadeiro profeta do universo infinito e da pluralidade dos mundos. Ele não era um astrônomo prático como Digges, mas um filósofo com uma visão muito abrangente. Ele bebeu lá nas fontes do Cusa, do poeta atomista Lucrécio, e levou as implicações do copernicanismo assim às últimas consequências. Como assim? O Bruno não só defendia um universo infinito, mas também homogêneo. Sem centro, sem hierarquia de alto e baixo, o nosso Sol seria só mais uma estrela comum entre inúmeras outras. E cada uma delas potencialmente com seus próprios planetas, talvez até habitados. A Terra seria só mais um desses planetas, sabe? Uma visão bem niveladora, digamos. Exato. E ele criticava o Copérnico pela, vamos dizer, timidez de não ter afirmado logo a infinidade do universo. Para Bruno, era quase uma necessidade lógica e teológica. Um Deus infinito e perfeito só podia criar um universo infinito, porque um universo finito seria limitar a potência, a bondade de Deus. Ele também via esse universo infinito como animado por uma alma universal, um princípio vital. Era uma visão filosófica muito poderosa, dinâmica, quase panteísta. Uma visão que, a gente sabe, acabou custando a vida dele. Mas por que essa ideia de um universo infinito, homogêneo, defendida com tanta paixão pelo Bruno, era vista como tão perigosa?
a ponto de levar ele para a fogueira da Inquisição. O que tinha nela que ameaçava tanto a ordem estabelecida? Olha, além do confronto direto com alguns dogmas religiosos específicos, a própria ideia de um universo infinito e homogêneo minava, assim, profundamente a estrutura de pensamento da época. Pensa bem, se não tem centro, a posição da Terra e, por tabela, da humanidade, perde aquela singularidade cósmica toda. Sim, deixamos de ser especiais. Exato. E se existem infinitos mundos, a narrativa da criação, da salvação, centrada aqui na Terra, como fica? A homogeneidade destruía a hierarquia sagrada do cosmos. Era uma visão que abalava não só a astronomia, mas toda a ordem teológica, filosófica e até social que existia. Faz todo sentido. A ideia era radical em muitos níveis. Mas essa defesa fervorosa não significou aceitação imediata, claro. O Quairré detalha resistências importantes e vindas até de outros pioneiros da ciência, né? Não é uma marcha retinha inevitável para o que a gente hoje acha correto. Pega o caso do Johannes Kepler. Ele nos deu as leis matemáticas precisas do movimento dos planetas, um pilar da revolução científica, mas, mesmo sendo um copernicano convicto, o Kepler rejeitou firmemente a ideia de um universo infinito. Sério? O Kepler? Mas por quê? As razões dele, como Corey detalha, eram uma mistura. Tinham argumentos de observação, ou pelo menos baseados em raciocínios físicos, e também considerações teológicas e estéticas. Do ponto de vista mais científico, o Kepler levantou umas objeções bem sérias. Tipo quais? Uma delas é quase um esboço do que a gente conhece hoje como paradoxo de Olbers. Se o universo fosse infinito e cheio de estrelas por toda parte, por que o céu à noite é escuro? Não deveria ser todo brilhante? Boa pergunta. E ele também calculou que, para as estrelas estarem espalhadas infinitamente, ou elas teriam que ser gigantescas, muito maiores que o Sol, ou estariam a distâncias tão grandes que a gente nem veria a luz delas. Os dois cenários pareciam absurdos para ele. Ele fazia uma distinção entre o espaço que a gente vê e o espaço físico real. Entendi as objeções físicas e as razões teológicas e estéticas do Kepler. O que incomodava ele na ideia do infinito? O Kepler tinha uma visão muito mística e estética do cosmos. Ele via o universo como um reflexo da Santíssima Trindade. O Sol no centro seria o Pai, a esfera externa das estrelas, que ele manteve finita, seria o Filho, e o espaço no meio, onde os planetas dançavam segundo as leis dele, seria o Espírito Santo. Uau, uma analogia bem específica. Sim. E essa harmonia divina, para Kepler, exigia proporção, estrutura, limites. Um universo infinito, homogêneo, sem uma forma definida, isso parecia caótico para ele, indigno da perfeição de Deus. Ele preferia um mundo ordenado, geometricamente harmonioso. Podia ser enorme, mas tinha que ser finito. É surpreendente ver como a busca por harmonia e uma visão teológica específica podiam frear a aceitação do que hoje parece quase uma consequência lógica, né? E enquanto Kepler lutava com essas questões mais teóricas, outro gigante, o Galileu Galilei, estava literalmente abrindo novas janelas para o cosmos com o telescópio. Como é que essas novas observações impactaram o debate sobre finitude ou infinitude, segundo o Quairré? O Galileu, o telescópio dele, lhe deu golpes assim devastadores na cosmologia antiga. Ele conta isso muito bem no Sidérios Núncios, né? É o mensageiro das estrelas. Ele viu montanhas na Lua, mostrou que não era aquela esfera perfeita, lisinha que se imaginava. Já quebrou uma ideia antiga aí. Totalmente. Descobriu luas girando em torno de Júpiter, provando que nem tudo girava em torno da Terra. E talvez o mais chocante, revelou que a Via Láctea era, na verdade, uma multidão de estrelas individuais. Isso sugeria um universo muito mais populoso, muito mais vasto do que se pensava. Essas descobertas demoliram aquela distinção antiga entre um mundo sublunar e imperfeito e o mundo celestial perfeito e imutável. Parece que as observações dele apontavam para um universo bem maior, talvez infinito. Então, esse é um ponto crucial para o Quairré. O Galileu foi notavelmente cauteloso sobre a questão da infinidade do universo. Especialmente na grande obra dele,
o diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Ele defendia o sistema copernicano, claro, e refutava o ptolomaico com argumentos brilhantes. Mas ele evitava se comprometer se o universo era finito ou infinito. Por que será? Medo da igreja? Talvez por prudência política, né? Dada a situação dele com a igreja. Ou talvez porque, para ele, a questão mais fundamental não era o tamanho do universo em si, mas sim que ele é estruturado matematicamente. A grande contribuição do Galileu, na análise do Coiré, foi consolidar essa ideia. A natureza está escrita em linguagem matemática. E isso abriu o caminho para a física matemática moderna, entende? Então, as observações abalavam o mundo antigo, a matemática ganhava força, mas a questão do infinito ainda ficava meio em aberto, talvez até sendo evitada por alguns. Isso sugere que a discussão precisava de uma base mais filosófica, né? Como é que o René Descartes entra nessa história? O Descartes é absolutamente central para dar essa base filosófica para a nova visão de mundo. O ponto de partida dele é a definição da matéria. Para ele, a essência de tudo que é físico é a extensão, ter comprimento, largura, profundidade. É o que ele chama de res extensa, a coisa extensa, diferente da res cogitans, a coisa pensante, a mente. Certo. A divisão clássica dele. Exato. Aí o Descartes argumenta: a gente sempre pode conceber uma extensão maior do que qualquer extensão dada. Não tem um limite lógico para a extensão, certo? Portanto, o mundo material, cuja essência é a extensão, não pode ter limites. Ele conclui que o universo é indefinidamente extenso. Indefinidamente, não infinito. Isso, e Coiré ressalta muito essa escolha de palavra, indefinido, não infinito. O Descartes era muito preciso nisso. Ele reservava o termo infinito só para Deus, que é infinito num sentido absoluto, de perfeição, de poder. O universo material é indefinido, porque a gente não consegue conceber um fim para ele, como uma linha que sempre pode ser prolongada. Mas ele não tem a infinitude positiva, completa de Deus. E tem outra coisa importante no Descartes, né? A questão do vazio. Sim, fundamental. Para Descartes não existe espaço vazio, o vácuo. O espaço é a extensão da matéria. Onde tem espaço, tem matéria. Mesmo que seja uma matéria sutilíssima. O universo é um pleno, um mecanismo gigantesco, regido por leis matemáticas imutáveis estabelecidas por Deus. Uma visão bem mecanicista, matemática, que parece resolver a questão do limite, mas com essa distinção particular entre indefinido e infinito. Essa solução cartesiana foi aceita por todo mundo. O Coiré indica que teve contestação, por exemplo, do Henry Moore. Exatamente. O Henry Moore, um filósofo inglês platônico de Cambridge. Ele, no início, admirava o Descartes, mas logo virou um crítico importante. O Moore discordava radicalmente dessa identificação cartesiana entre espaço e matéria, entre espaço e extensão. Para ele, o espaço era outra coisa. O que era o espaço para ele? Era uma realidade absoluta, infinita, eterna, imóvel, que existiria mesmo se não houvesse matéria nenhuma. O Moore vai além. Ele argumenta que esse espaço infinito não é só uma possibilidade geométrica, mas uma realidade necessária. E ele identifica esse espaço com um atributo divino, a própria imensidão, a onipresença de Deus. O espaço infinito é como se fosse a extensão de Deus. Uau, uma visão bem diferente do mecanicismo. Muito! E o Moore também atacou o mecanicismo estrito do Descartes. Ele achava insuficiente para explicar fenômenos como a gravidade ou até a própria vida. Ele reintroduziu a necessidade de um espírito, um spiritus, um princípio ativo e material, agindo na natureza como instrumento de Deus. A visão do Moore era de um espaço infinito, não só como palco geométrico, mas como uma entidade quase divina ativa. Essa noção de um espaço absoluto, infinito, quase divino, isso parece levar direto para o Isaac Newton, não? Sem dúvida nenhuma. A física do Newton, lá nos Princípia Matemática, ela é construída sobre esses conceitos fundamentais. Um espaço absoluto, verdadeiro, matemático infinito, eterno, homogêneo, imóvel, e um tempo absoluto, que flui uniformemente.
Esse espaço absoluto é o cenário onde todos os movimentos acontecem e onde a força da gravitação universal atua instantaneamente, à distância, e o Coyer explora aquela ideia intrigante, né? Que aparece em escritos do Newton, na correspondência dele, talvez influenciado pelo Mori, do espaço como sensorium Dei. Sensorium Dei, o órgão sensorial de Deus. O que isso quer dizer exatamente? É como se fosse isso mesmo, o órgão sensorial de Deus. Sendo Deus onipresente nesse espaço infinito, o espaço seria o meio pelo qual ele percebe tudo o que acontece no universo, e possivelmente através do qual ele também atua e sustenta a realidade. É uma ideia complexa, debatida, mas que mostra, e o Kohlrausch enfatiza isso, que mesmo para o pai da física clássica, a concepção do espaço infinito estava ligada intrinsecamente a questões teológicas profundas sobre a natureza e a ação de Deus. Claro que essa visão newtoniana não ficou sem resposta, né? A famosa correspondência entre o Samuel Clarke, que defendia o Newton, e o Gottfried Wilhelm Leibniz é um exemplo clássico desse debate filosófico. Ah, o debate Newton-Leibniz sobre o espaço. Exato. O Leibniz criticava muito a ideia de um espaço absoluto como algo real, independente das coisas. Para ele, isso era uma ficção filosófica. Ele também questionava a necessidade de Deus ter que intervir de vez em quando para ajustar o universo, como Newton sugeria. Para o Leibniz, isso diminuiria a perfeição do Criador. O espaço, para Leibniz, era relacional, nada mais que a ordem das relações entre os objetos que existem. Um debate denso entre gigantes. E para fechar esse panorama filosófico sobre o espaço, Coyer ainda menciona Joseph Raphson. Qual o papel dele nessa discussão toda? O Joseph Raphson, que era um matemático contemporâneo do Newton e do Leibniz, ele entra em cena ali na virada do século XVIII para reforçar e tentar clarificar a defesa de um espaço infinito real e absoluto. Na obra dele, De Spatio Reale, seu ente infinito, sobre o espaço real ou ente infinito, ele busca distinguir bem claramente a extensão infinita, que é o espaço em si, o spatium real, da extensão material, que são os corpos físicos. E qual o argumento dele? Para o Raphson, a existência desse espaço real, infinito e absoluto é uma necessidade lógica, metafísica. É um atributo fundamental, inseparável de Deus, a sua imensidão, sua onipresença. Seria o fundamento último para a existência de todo o resto. Ufa! Percorremos um caminho longo e bem complexo, né? Como o Corré nos guiou, saímos daquele mundo pequeno, fechado e hierárquico para chegar num universo vasto, homogêneo, regido por leis matemáticas e concebido como indefinido ou mesmo infinito. O que essa jornada toda significa, assim, em essência? Significa, e o Corré demonstra isso de um jeito muito poderoso, uma das mutações mais radicais da mente humana. Foi a perda do cosmos, aquele mundo finito, ordenado, qualitativamente diferenciado, feito, de certa forma, na medida do ser humano, né? Sim. E no lugar dele surgiu o universo, essa extensão infinita ou indefinida, homogênea, onde as mesmas leis impessoais da física, da matemática, valem em todo lugar. O espaço deixou de ser um conjunto de lugares com significado e virou essa extensão geométrica neutra. Uma mudança que, por um lado, abriu as portas para a ciência moderna, para todos os avanços incríveis que a gente teve, mas, por outro lado, o Coerê sugere sutilmente que essa conquista veio com um custo. Talvez uma espécie de perda existencial, né? A gente perdeu aquele sentimento de ter um lar cósmico, um lugar definido, central, mesmo que fosse lá na base da hierarquia. Fomos, de certa forma, lançados nessa imensidão toda. Exatamente. A ciência moderna, especialmente a física newtoniana, nasceu e se desenvolveu dentro dessa nova concepção de espaço infinito homogêneo. Mas as implicações foram muito além da ciência. Remodelaram a filosofia, a teologia, a própria forma como o ser humano se entende dentro dessa vastidão. Fica então uma reflexão final, né? Inspirada por essa análise profunda do Coerê. Ele nos mostrou essa transição do mundo fechado ao universo infinito como uma aventura intelectual assim extraordinária.
cheia de descobertas, debates, reviravoltas, mas também como um processo que, ao nos dar um universo imenso para explorar cientificamente, talvez tenha nos deixado um pouco perdidos no infinito, sem aquele senso de propósito cósmico, de pertencimento que os antigos tinham. Como será que nós hoje equilibramos o conhecimento dessa vastidão que parece indiferente com a nossa necessidade humana de significado, de encontrar um lugar? Algo para a gente continuar pensando.